Se a morte fosse um bem, os deuses não seriam imortais. Olá, meu nome é Robert e este é o Grimório dos Seres Sobrenaturais. Te convido a catalogar comigo os mistérios do mundo. Antes de começar, eu gostaria de pedir seu like para ajudar o canal a crescer. E se possível, se inscreva, isso vai me incentivar a postar mais vídeos do assunto. Os Draugr ou Draug é traduzido das linguagens escandinavas como o que caminha de novo ou o que caminha depois da morte. É uma criatura classificada como morto-vivo na mitologia nórdica. O significado original da palavra em nórdico antigo é fantasma. Uma vez reanimados, os Draugr são mais ativos durante a noite e o inverno. Às vezes, o aparecimento do Draugr era previsto com uma névoa ou escuridão temporária. Isso pode parecer muito familiar se você considerar os caminhantes brancos de Game of Thrones. Os escandinavos contemporâneos acreditavam que eles habitavam as tumbas dos guerreiros vikings, possuindo os corpos dos defuntos, geralmente dos vikings mais fortes. Uma vez que o sepulcro dos homens mais importantes continham grande riqueza, os Draugr guardavam zelosamente os seus tesouros, mesmo após a morte. Sabemos que os vikings eram grandes guerreiros e que ficavam felizes diante de uma morte em combate, afinal a morte diante da lâmina do inimigo abria os portões do Valhalla, onde seria recebido com honras e glórias. Mas e se o nórdico não fosse digno do Valhalla? Então seu destino seria vagar por Midgard pela eternidade. Segundo as lendas, o viking que não conseguisse alcançar o Valhalla passaria a habitar o limbo em um estado de morto-vivo. Basicamente, temos uma espécie de zumbi nórdico, rancoroso e vingativo, chamado Draugr. O Draugr se comporta como um vivo, possuindo a inteligência e a sede de batalha de um guerreiro nórdico como qualquer outro. Porém, é tomado por vingança e ódio pela sua condição, sempre procurando o culpado por não poder entrar em Valhalla. Muitos deles habitavam áreas em volta do seu túmulo, guardando algum tipo de tesouro que fora enterrado com seu corpo. Fato esse que era comum entre os vikings mais abastados. Muitos saqueadores de túmulos ficavam tomados pela loucura ao se depararem com um sinistro guardião e acabavam transformados e obrigados a assombrar os arredores da tumba que tentaram profanar. Os Draugr possuem geralmente a aparência de mortos-vivos com pele pálida ou azulada. Algumas versões da lenda ainda citam que o espírito vingativo se alimenta de sangue e pode triplicar seu tamanho em batalha, podendo esmagar facilmente o inimigo. Posteriormente, alimentam-se de carne e do sangue de sua vítima, que retorna à vida na condição de Draugr também. Proteger-se de uma criatura tão vil como Draugr envolvia uma série de ritos mágicos. Um deles foi registrado na Islândia no ano de 1671. Atormentado por uma criatura, um homem chamado Sigurd Jonsson executou um ritual que envolvia um misto de ervas e sêmen. É isso aí. Nice. Quando a igreja descobriu o feito pagão de Jonsson, ele foi julgado e levado à fogueira, condenado por prática de bruxaria. Apesar do processo de cristianização do antigo povo escandinavo ter ocorrido por volta do século XII, muitos ainda mantinham práticas para a proteção contra o terrível espírito da vingança. Algumas são notórias, como por exemplo, enterrar os entes queridos com os pés amarrados, colocar algum peso sobre o peito do cadáver, garantir que após o velório do falecido, seu corpo fosse carregado de costas para a porta e virado 3 vezes, podendo para isso utilizar uma porta especial chamada como Porta do Morto, que era fechada ou trocada de lugar após o corpo ser removido da casa para o cemitério. Tudo isso era para evitar que o defunto, caso retornasse como um Draugr, não soubesse o caminho para atormentar os parentes vivos. Existem ainda outros tipos de Draugr. Um deles é a versão marinha da criatura, que nasce do corpo de marinheiros afogados.
A criatura tem um corpo totalmente coberto por algas marinhas e buscam apenas aumentar sua horda, podendo atacar embarcações, arrastar viajantes para as profundezas do mar, onde afogados também se tornam mortos-vivos. Poderes e fraquezas dos Draugrs. Ele tem diversos poderes como virar fumaça. Por ter uma natureza fantasmagórica, ele poderia desaparecer e reaparecer em locais diferentes. Habilidades de batalha que possuía do tempo que era vivo. Apesar de não ser tão forte e habilidoso por estar em decomposição, ele ainda lembra das habilidades que possuía quando era um viking. Fraqueza. Após o morto despertar na forma de Draugr, era difícil de contê-lo devido à sua força e poder sobrenatural, mas, segundo algumas lendas, ele poderia ser derrotado, atraindo-o de volta ao túmulo, incendiando o local imediatamente e depois espalhando suas cinzas. Outra maneira de derrotá-lo seria cortando sua cabeça. Apesar das fraquezas, isso está longe de ser uma tarefa simples. Afinal, estamos falando de um espírito enfurecido por não poder entrar nos salões de Valhalla e degustar um hidromel ao lado de seus semelhantes. Entretenimento. E aqui vai uma pequena lista de alguns games e séries que já apareceram no Draugr que você pode estar conferindo. Em Skyrim, os Draugr são facilmente encontrados em túmulos e dungeons espalhados pelo game. Relativamente são fáceis de se derrotar. Uma boa dica é usar fogo aqui, uma coisa que eles mantiveram fiel à lenda. Já em God of War 4, os Draugrs vão aparecer ao ar livre para atacar Kratos e seu filho. Diferente de Skyrim, aqui os Draugrs parecem ser um pouco mais desafiadores. Em Game of Thrones, podemos fazer uma relação entre Draugrs e o Exército da Noite, por serem mortos-vivos descendentes de povos do norte que ainda possuem habilidades de batalha. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal se você quer mais conteúdos assim. Se você tem algo a complementar ou não concorda com o que foi dito, deixe um comentário abaixo pra gente trocar uma ideia. Espero te encontrar no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!